dia, boa tarde, boa noite, caros amigos. Iniciando um novo tópico neste nosso curso. Hoje iremos estudar o indébito, ainda nas cobranças dentro do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Vamos estudar o indébito, a cobrança indevida. Na aula passada, também dentro das cobranças realizadas nas relações de consumo, concluímos o estudo sobre o que seria cobrança abusiva, aquela cobrança que abusa, que constrange, que viola direitos da personalidade. E, conjuntamente, na aula de hoje, por se tratar de duas ocasiões ligadas à cobrança, hoje iremos estudar a denominada cobrança indevida, que dá ao consumidor o direito ao indébito, a devolução em dobro. Para tanto, vamos compartilhar a nossa tela para entrarmos no primeiro tópico desta aula. Repetição do indébito, vinculado, obviamente, à cobrança indevida, senhores. Vamos retomar o estudo da cobrança de dívidas no CDC, no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Em específico, a repetição do indébito, ou a chamada cobrança indevida, repetição do indébito, ou cobrança indevidas. Trata-se da mesma coisa. Indébito e cobrança indevida. O Instituto da Repetição do Indébito é previsto no Código de Proteção e Defesa do Consumidor e no Código Civil. Então, aqui a gente precisa entender, tá? Porque existem regras diferentes. Quando se tratar de um débito dentro da relação de consumo, se aplica o CDC, e existem algumas regras, alguns pressupostos, tá? E se tratando de uma relação de natureza civil, se aplica o Código Civil, que obviamente, existem outras regras e outros pressupostos, perfeito? Então, é importante deixar claro aqui, veja que existem diferenças nesses institutos. A repetição do indébito no CDC está prevista no artigo 42, parágrafo único do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. 42, parágrafo único, e iremos lê-lo, tá? Já adiante. Trata-se de uma cobrança em excesso, senhores. Então, é uma cobrança indevida, pois ou o consumidor não contraiu um contrato, não contraiu aquela dívida, está sendo cobrado, ou, caso ele tenha contraído, ele já pagou aquela boleta, por exemplo, está sendo cobrado novamente, está sendo cobrado em duplicidade, está sendo cobrado por um valor que ele já pagou, então indevido. Indevido por quê? Já foi pago, ou indevido porque não contratou. Perfeito, senhores? Então, a cobrança indevida, que dá direito a um indébito, que é justamente a restituição do valor pago pelo consumidor em dobro, caso ele pague essa conta, iremos entender o pressuposto, porque não basta só a cobrança, ele deve cobrar, ele deve pagar por essa cobrança indevida para lhe gerar o direito de ser restituído de forma dobrada. Essa cobrança, ela é indevida porque não existe, ou é indevida porque o consumidor já pagou ela e está sendo cobrado novamente. Então, senhores, vamos entrar no segundo tópico dessa aula e estudar a seguinte situação. A repetição do indébito no CDC está previsto no artigo 42, parágrafo único, e a gente vai ler agora. Por gentileza, você que está me acompanhando, pegue a sua legislação consumerista, Lei 8.078 de 90, e abra no artigo 42, parágrafo único. Vamos lê-lo. Artigo 42, parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida, indevida é aquela que ou ele já pagou ou ele não contraiu, não tem que ser cobrado, tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso. Então, aqui a necessidade de pagar em excesso, pagar aquela conta indevida, é condição para o indébito. Não basta ser cobrado, ele tem que pagar para lhe dar o direito ao indébito. E aqui explica o que é indébito. É justamente o direito de ser ressarcido em dobro. Pagou R$100, tem direito a ser ressarcido a 200. Dobro de 100 em 200. Acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Engano justificável, né? Se enganou, então aqui eu desfaço a cobrança, me enganei, né? O código ele é flexível com relação ao engano justificado. Então, na hipótese dessa cobrança indevida causar danos ao consumidor, ele terá direito à repetição do valor pago indevidamente em dobro, além de danos morais. Perfeito? Então, o ponto aqui importante sobre esse tema, senhores, são os pressupostos que devem
existir para surgir o direito de indébito. Tá? Então, aqui a gente tem que se atentar a esse pressuposto, porque uma regra de pressuposto é aplicada ao Código de Proteção e Defesa do Consumidor, existe uma relação consumerista, existe uma relação de consumo e um pressuposto ligado à relação civil, de natureza civil, de um contrato civil. Perfeito? São regras diferentes. Então, o primeiro pressuposto para dar o direito de repetição do indébito, tá, é haver a cobrança indevida de uma dívida de consumo. Então, aqui a gente tem que analisar se existe relação consumerista. Fornecedor, consumidor, produto ou serviço. Já estudamos como se forma uma relação consumerista. Né? São interrelacionais, interligadas, interdependentes. Não existe consumidor sem ter um fornecedor. Então, sendo identificados os elementos subjetivos da relação de consumo, fornecedor e consumidor, e os elementos objetivos, produto ou serviço, existe uma relação de consumo. Tá? Então, o primeiro pressuposto é haver uma relação de consumo e essa cobrança ser oriunda de uma relação de consumo. Então, se a relação for civil e não de consumo, se aplica o Código Civil e não o CDC. Então, a gente tem que entender isso. Tem que identificar, senhores. É uma dívida oriunda de uma relação de consumo ou de uma relação civil? Qual o código que vai ser aplicado? Bom, se a gente está discutindo aqui o CDC, deve-se existir uma relação de consumo, perfeito? A cobrança pode ser judicial ou extrajudicial para dar o direito ao indébito ao consumidor. Então, o consumidor ele é cobrado indevidamente por uma conta que ele já pagou e é cobrado extrajudicialmente ou cobrado judicialmente. Então, aqui pouco importa se é extrajudicial ou judicial. Se tratando de uma relação de consumo, sendo uma cobrança extrajudicial ou judicial, o consumidor terá o direito ao indébito. Já no Código Civil, o direito de indébito só surge com cobrança judicial. Então, anote aí. Primeiro pressuposto, tem que haver uma relação de consumo, perfeito? Segundo pressuposto, havendo uma cobrança extrajudicial ou judicial, se aplica o CDC, dá direito ao indébito. Se for uma cobrança judicial somente, se aplica o Código Civil. Se uma cobrança extrajudicial de uma relação civil, não dá direito à repetição do indébito. É um pressuposto. Tá? Para aplicar o direito civil, dando direito ao indébito à parte contratual, de natureza civil, essa cobrança deve ser judicial. Perfeito? Terceiro tópico dessa aula, segundo pressuposto. Segundo pressuposto, o pagamento em excesso. Tá? Então, necessariamente, o consumidor aqui deve pagar a conta que lhe foi cobrada de forma indevida, ou porque ele já pagou, ou porque nunca contraiu esse contrato. Tá? Então, trata-se de uma exigência haver esse pagamento em excesso, posto que a mera cobrança sem o devido pagamento da cobrança não dá direito ao indébito. O Código Civil não se exige o pagamento em excesso, bastando existir, tá, a mera cobrança para surgir o direito de indébito. Então, segundo pressuposto, senhores, vamos lá. Segundo pressuposto, se tratando de uma relação de consumo, o consumidor, para ter o direito ao indébito, ele deve pagar a conta. Já no Código Civil, a mera cobrança já dá direito ao indébito. Ou seja, a mera cobrança judicial no Código Civil dá direito ao indébito, a parte que está sendo cobrada. Já no direito do consumidor, a mera cobrança extrajudicial ou judicial, a mera cobrança não dá. Aqui o consumidor ele precisa pagar essa cobrança judicial ou extrajudicial, que está sendo cobrado em excesso ou que está sendo cobrado por algo que não contraiu. Perfeito? Segundo pressuposto. Terceiro pressuposto, senhores, culpa ou dolo, existência de conduta culposa ou dolosa. Culpa, sem intenção. Pressuposto da culpa. 3. Agir com falta de dever de cuidado, negligência, imperícia ou imprudência. Culpa. Dolo, intenção de agir. Motivacional, eu tenho a intenção de cobrar. Tá? Então, terceiro pressuposto, identificação da culpa ou do dolo do fornecedor. Para o fornecedor não responder por indébito, ele precisa provar engano justificável. E aqui a inversão do ônus da prova é op legis. Quem deve provar o engano
justificado é o fornecedor. O artigo 42, parágrafo único, informa que o fornecedor só não irá responder pelo indébito se provar engano justificável, inversão do ônus da prova, op lege. A lei determina que ele deve provar. Tá? Ou seja, se algo que não pode ser evitável nesse dano justificável. Já no Código Civil, se exige, senhores, a má-fé do credor para ele responder. Então, má-fé tem ligação com dolo, senhores. Má-fé tem ligação com dolo. Então, já no Código Civil, né, não basta o dano justificável, tem que ter dolo, má-fé. Já no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, aqui a culpa, tá, ele tem que provar, né, o dano justificado para não responder. Então, a gente tem que lembrar que a responsabilidade civil, o regime de responsabilidade civil adotado pelo CDC é a responsabilidade civil objetiva. A gente não discute conduta culposa, mas aqui, como pressuposto, tá, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, o CDC diz o seguinte: para esse fornecedor não responder, é uma responsabilidade objetiva. Para ele não responder, ele tem que provar engano justificável, perfeito? Já no Código Civil basta a má-fé como dolo. E nesse sentido, senhores, existe uma discussão no STJ sobre a repetição do indébito, se vinculando a esse terceiro pressuposto, tá? Onde que a gente vai discutir a culpa ou o dolo. Uma das turmas entende que basta a prova da culpa, conduta culposa, para surgir o direito de indébito. Ou seja, agiu com falta de dever de cuidado, ou negligência, ou imperícia, ou imprudência. Responsabilidade aqui é subjetiva. A regra do CDC é aplicar a responsabilidade civil objetiva, mas aqui o pressuposto, a responsabilidade civil é subjetiva, senhores, exceção à regra. Então, nesse entendimento, uma das turmas entende que a culpa para surgir o direito de indébito deve ser provada. Trata-se de um entendimento em evolução, tá? Provou a culpa, dá o direito ao indébito. Já outras turmas seguem a questão do dolo, que é a prova da má-fé. Então, ela já vem perdendo força, tá? Que a má-fé aqui, ela é aplicada só nas relações de natureza civil, tá? Então, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, em regra, se discute somente a culpa, responsabilidade subjetiva, e não o dolo. Dolo está ligado à má-fé. Má-fé é dolo, a intenção de enganar. Má-fé está totalmente ligada com dolo. Então, a doutrina e a jurisprudência aqui majoritária estão caminhando, evoluindo no sentido de dar ao consumidor vítima de uma cobrança indevida o direito ao indébito, bastando ele provar que o fornecedor agiu com culpa, falta de dever de cuidado. Basta ele provar um dos três pressupostos: negligência, imperícia ou imprudência. Conduta com negligência, imperícia ou imprudência. Perfeito? Já uma corrente que está perdendo força é aquela que determina que para a vítima da cobrança, porque a má-fé é um pressuposto do Código Civil e não do CDC, para a vítima da cobrança ter o direito ao indébito, é necessário se provar a má-fé. Perfeito, senhores? Então, hoje aqui a gente encerra a discussão do indébito. Cobrança indevida, que é a diferença da cobrança abusiva. A cobrança abusiva, ela viola o direito da personalidade, ela constrange, ela se torna um constrangimento ilegal, ela tira o consumidor do sossego, ela expõe o consumidor a ridículo. Então, ela gera como consequência a compensação pelos danos morais, pelo constrangimento que ela gera. Já a cobrança indevida, que estudamos hoje, ela tem como consequência o indébito, direito à repetição indébita, que é a devolução em dobro do valor efetivamente pago. Então, a gente estudou 3 pressupostos aqui hoje. O primeiro, que para o consumidor ter direito à repetição de débito, primeiro pressuposto, existir uma relação de consumo. Segundo pressuposto, a cobrança pode ser extrajudicial ou judicial. Tá? Outro pressuposto,
essa dívida ela deve ser paga. A mera cobrança não dá o direito ao indébito. Então, o consumidor, ele além de ser cobrado, deve pagar por essa dívida em excesso. E, por fim, o último pressuposto é que o consumidor, aqui, ele precisa provar a culpa. O fornecedor, para não responder, ele precisa comprovar o engano justificável e o consumidor aqui basta provar a culpa com um dos 3 pressupostos da culpa, conduta culposa, responsabilidade subjetiva, provando a negligência, imperícia ou imprudência, ele tem o direito ao indébito, obrigando o fornecedor que lhe cobrou de forma indevida a lhe restituir em dobro. Tá? Então, aqui, a regra de responsabilidade civil é subjetiva, exceção à regra. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor adota o regime de responsabilidade civil objetivo, que não se discute culpa na conduta, mas aqui a culpa é um elemento, é um pressuposto, deve ser provado pelo consumidor vítima de uma cobrança indevida. Então, senhores, a gente finaliza o assunto indébito. Na próxima aula, iremos iniciar um novo assunto. Espero que essa aula tenha sido proveitosa. Espero que os senhores estejam aprendendo a vencer com o direito do consumidor. Aguardo os senhores na próxima aula.